Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse. Pastor Viana, obrigado, Ju. Pastor Viana mandou um abraço para todo mundo. Agora à noite ele vai pregar novamente lá em Bom Pastor. Vai pregar em Bom Pastor. Obrigado, irmão. E falou que de manhã foi... Bom Pastor fica em Nova Iguaçu. Ele foi pregar também... Não, perdão. Ele foi até a igreja de Niterói, né? O pastor Francisco, que é o que dirige lá em Niterói, e o pastor Ismael, que dirige em Nova Iguaçu. Então vamos lá para Apocalipse 5. Esse é o texto de hoje. A gente vai dividir esta mensagem em duas. Hoje eu vou até o verso 7, e na semana que vem nós vamos até o verso 14, tá? Então, a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 1: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da vida da destra do que estava assentado no trono. Somente até aqui. Semana que vem a gente continua a leitura. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradeço a Ti pela bênção de ter as Escrituras e peço que o Senhor abençoe a todos nós, para que possamos sempre honrar, ó Senhor Deus, a Bíblia e também, ó Pai, a Tua palavra e também aquilo que o Senhor deixou para nós, e que a gente possa sempre estar em aprendizado em relação ao que o Senhor quer para a humanidade. E, ó Deus, abençoe aqueles irmãos que ainda não têm a Bíblia completa, e aqueles irmãos que têm trabalhado para que outros povos tenham a Tua palavra. Ajude aqueles que parcialmente têm a Bíblia, para que com aquilo que eles têm, eles possam, ó Senhor Deus, pregar o Evangelho, eles possam, ó Senhor Deus, lembrar da Tua pessoa e aprender do Senhor também. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, chegamos no capítulo 5 de Apocalipse. Acabando esse capítulo, daí eu vou parar um pouco de pregar aqui no livro de Apocalipse. A gente estudou do 1 até o 5 nos domingos à noite, sempre que a gente teve a oportunidade. Agora, a gente vai terminar nessas 2 próximas mensagens, hoje e na semana que vem. A Bíblia diz no verso 1: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Então você precisa lembrar que a gente estudou no capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia lá. No capítulo 4, verso 2: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 9: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, veja quem ele é. No verso 9, isso fica claro para nós, tá? Ele está sentado no trono, e ele é digno de glória, honra e ações de graça, a Bíblia diz. E os animais davam ações de graça ao que vive para todo sempre. E não só esses 4 seres, esses 4 animais, mas também os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas essas coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Esses 2 capítulos são importantíssimos para o crente em Cristo Jesus.
Esses 2 capítulos são importantes para aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo como Deus. Então a gente sabe que agora, olhando para o capítulo 5 especificamente, existe um que está assentado, e a Bíblia diz, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro. Então esse livro está em sua mão direita. Você que não acompanhou as mensagens do capítulo 4, você pode olhar no YouTube, você que acompanhou, é óbvio que você também pode, mas você talvez anotou algo em sua Bíblia, você tem as coisas anotadas aí, sobre os 4 animais, sobre os 24 anciãos, que nós temos chamado todos eles de seres celestiais, representando toda a criação, nos 4 animais, e nos 24 anciãos, todos os salvos de todos os tempos, 24 porque 12 apóstolos, representando os salvos do Novo Testamento, e 12 patriarcas, representando os salvos do Velho Testamento, ou seja, 24. Chega no final do capítulo 4, eles devolvem as suas coroas para aquele que é digno de tudo. Aquele negócio que eu falei outro dia, numa das mensagens, para os irmãos, a gente quer saber do nosso galardão, mas irmãos, quem sabe se quando chegarmos no céu, quando Ele entregar os galardões para nós, a gente não vai devolver para Ele dizendo, o Senhor é digno de tudo. Quem sabe a gente não vai fazer isso, quem sabe o nosso coração não vai mudar, né? Que a gente está, de vez em quando, a gente fica preocupado com essa coisa de galardão, se eu ganho, se eu perco, como são essas coisas, se alguém vai ter mais, se alguém vai ter menos, como é que vai ser minha casa, como é que vai ser a do outro, sabe? Não, quem sabe que a gente não vai devolver tudo, né? Como os 24 anciãos fizeram. Mas aqui, na destra dele, ele tem um livro. Então, verso 1 do capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. E veja, irmãos, este livro está escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Muito bem. O número 7 sempre vai representar a perfeição, e a gente vai ver alguns 7 aqui, e aqui a gente tem 7 selos. Você sabe que aqui em Apocalipse tem alguns 7, né? Na mensagem de hoje a gente vai ver outros 7. Mas vamos lembrar dos 7 que tem aqui, bem rapidinho? Fala aí para mim. Em Apocalipse. Tem? Taças, tem 7 taças. Tem 7 castiçais. Tem? Eu não entendi. 7 igrejas, o que mais? 7 trombetas. E tem os 7 selos também, né? E assim vai. Tem alguns 7. 7 é a perfeição. E este livro está escrito por dentro e por fora. Irmãos, de todas as interpretações que a gente lê, a gente tem que escolher alguma. Vamos lembrar sempre disso. E eu estou procurando ser o mais claro com os irmãos. Eu tenho que fazer escolhas quando eu leio o livro de Apocalipse. E eu, como pastor, eu não estou aqui tendo uma oportunidade. Não. Eu, como pastor, estou levando a igreja, o ensinamento que a igreja deve seguir. É isso que eu preciso pensar nisso. Então eu tenho que fazer escolhas. E agora, vamos imaginar, tem alguém aqui que fala assim, não, mas eu vou pensar de outra forma. Eu vou pensar, por exemplo, quer ver, que isso aqui é o Velho Testamento, como alguns pensam. Isso aqui é o Velho Testamento. Tá, sabe o que eu vou fazer com você? Você acha que eu vou brigar com você? Não. Imagina, você pode crer nisso. Tá? Estava lendo um texto, né, hoje e ontem, e no texto trazia 6 tipos de interpretação. Ô Ney, você pode falar os 6? Olha, irmãos, para a gente falar de tudo que fala do livro de Apocalipse, a gente não podia estar num domingo à noite, a gente tinha que vir uma tarde aqui para a gente conversar. Tá? Então é o seguinte, eu tenho que fazer uma escolha. E olhando o contexto, e assim, no verso 1 do capítulo 4, tem uma dica muito importante para você saber o que está escrito aqui. Se você quiser acompanhar a minha forma de ensinar a igreja. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, e a primeira voz, como a de trombeta, ouvira falar comigo sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então agora vamos lá, ô Neil, então peraí, ele vai mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer? Sim. E como ele vai mostrar? Primeiramente, no livro que está na destra daquele
que tem toda a autoridade. Irmãos, eu olho para esse texto e vejo que depois vamos começar a abertura, capítulo 6, acima do verso 1, que está escrito na sua Bíblia. Capítulo 6, acima do verso 1. Abertura dos 6 primeiros selos. Então, vamos lá. O que eu acho que é isso daqui é justamente a história da redenção e a história do final de tudo. É isso que está na destra daquele que tem a autoridade total. E está na sua mão direita. Ele está sentado no trono. Está selado com 7 selos. Os 7 selos, vamos lembrar, significa a perfeição. Então quer dizer que tudo que está nesse livro irá acontecer, porém nós temos um problema, porque ele está selado. E aí a gente tem que continuar. Verso 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ué, por que aquele que está assentado no trono não abre? Está vendo? Podíamos perguntar isso, não podíamos? Ué, está na mão dele, está na destra. Se está na destra é porque a autoridade pertence a ele. Toda a autoridade pertence a ele. Não é a primeira vez que a gente vê esse que está sentado com um livro na mão. A gente vê isso em Ezequiel também. Por que ele não abre? Não é interessante você pensar nisso? Você que já conhece o texto, você que conhece toda a história da redenção, você sabe por que ele não abre. Se alguém perguntar isso para você, você que é um crente, que tem estudado e lido a Bíblia e conhece toda a história, conhece toda a história no sentido de ler a Bíblia, de conhecer as coisas, você sabe por que ele não abre. Um dia, nós tínhamos toda a oportunidade de viver com Deus, toda a oportunidade. Nós morávamos num jardim. Nós conversávamos com ele todo entardecer. Eu sei que eu e você a gente não estava lá, mas só que o primeiro Adão estava. Só que o primeiro Adão falhou. E para isso precisou ouvir o segundo Adão. Então, você que conhece a história da redenção, você sabe por que ele não abre. Faz parte da história que ele determinou ele não abrir os selos. Porque a gente precisava de um representante igual a gente, que passou pelas coisas que a gente está passando nessa terra. E se hoje, imagine, a Aninha, o Ricardo e a Joana estão chorando, Jesus também chorou, porque perdeu alguém. Ele passa pelas mesmas coisas. Se a gente ora pelo conforto dos familiares daqueles que morreram, Cristo também morreu. Ele passa por todas as coisas. Se hoje você comeu porque você teve fome, Cristo também teve fome, cansaço. Ele dormiu. Então eu e você, que temos vindo e lido, nós sabemos porque ele não abriu. Porque na verdade, nós precisamos de um representante. E o nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Foi ele que entrou no céu, de uma vez por todas. Foi por causa dele que o véu do templo se rasgou. E hoje a gente não precisa mais de sacrifício. A gente não precisa de templo. Na verdade, a gente se reúne aqui, a gente pode chamar isso aqui de templo. E eu vou além. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com esse terreno. Tem que tomar muito cuidado. Eu sei disso. Mas se nós resolvermos nos reunir amanhã em outro lugar, a igreja continua ou não? Continua, irmãos. Porque nós somos o templo hoje. E por que nós somos o templo? Por causa dele. O nome dele é Jesus. Então esse que está sentado no trono, esse aqui a gente tem que representar como um pai, o pai. E por que como pai? Você vai ver, toda a autoridade está em suas mãos agora. Só que daí no verso 3, a gente aprende mais uma coisa. No verso 2, o anjo brada: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E no verso 3, e ninguém, e perceba, no céu, na terra, nem debaixo da terra. Isso aqui é a completude de toda a criação na visão judaica. Então olha só, fecha aqui um pouquinho.
Só por exemplo, se você não quiser ir lá, não precisa. Mas lembra de Êxodo 20? Ó. Quando o Senhor Deus está falando sobre os 10 mandamentos, um dos mandamentos é não fazer imagem de escultura. Tá joia? Vamos lá no verso 4? Vamos ver como Deus fala. Ó, no verso 4 do capítulo 20 de Êxodo: não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Quando você vê esse tipo de coisa escrita na Bíblia, principalmente, claro, no Velho Testamento, você ali está falando sobre todo tipo de criação que existe. Então você não pode pensar, por exemplo, debaixo da terra são os mortos. Não, você tem que pensar debaixo da terra como seres criados por Deus. Pode estar falando do abismo, porque você precisa lembrar, no Velho Testamento ninguém sobe, tá? Quem ensinou a gente a olhar para cima foi Jesus Cristo, viu? Você pode ver, no Velho Testamento todo mundo desce. É assim, quem ensinou a gente a olhar para cima foi Jesus Cristo. Quem ensinou, e quem desenvolveu a doutrina foi o apóstolo Paulo. Pode ver, como é que... Não estão confusos não, né? Mas se tiver, quem está confuso, lembra de Jacó. Quando o filho dele, parece que o filho dele morreu, o que ele fala? Vou descer as minhas cãs com tristeza, porque todo mundo desce no Velho Testamento. Então quando você olhar aqui debaixo da terra, não pensa simplesmente em pessoas mortas. Pense, por exemplo, no mundo dos mortos, no Hades. Joia? Tem que pensar nisso, no Sheol. É nisso que você tem que pensar. Então, quando fala aqui que não viu ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, é de toda a criação. Não existe nada que foi criado. Então, por exemplo, vamos lá. Maria. Certo? Cristo vai nascer. Quem fala para ela que Cristo vai nascer? Como é o nome dele? Gabriel, tá vendo? É um ser criado ou não? Isso. Ele também não é digno. Só que ele não é de carne e osso igual a gente. Ele não, por exemplo, ele foi criado, mas ele não morre. Ah, Ney, mas eu também não vou morrer. Tudo bem, ótimo, você tem Cristo, não vai morrer. Agora, se você não tem, precisa falar? Se precisa, eu falo. Você vai morrer 2 vezes. Sem Cristo, você vai morrer 2 vezes. A morte física, que todo mundo vai chorar aqui. E depois você vai morrer para sempre. Joia. Então, olhou para o verso 3, viu que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Opa, então peraí. Então a gente vai pensar assim, ó. Toda a criação que existe. Toda ela. Não importa se é ser humano vivo ou morto. Não importa se é animal vivo ou morto. Não importa se é planta viva ou morta. E não importa se sejam os seres espirituais. Porque lembra, nós somos espirituais sim, porém a gente tem um corpo e é através dele que a gente se comunica. E um dia, esse corpo aqui, ó, vai ressuscitar. Então, nada. Então, quando ele fala assim, ó, ninguém, nada, de tudo que foi criado, mesmo Gabriel, os serafins, que a gente estudou no culto dos adolescentes, um pouquinho deles. É ser criado ou não? Ninguém, está vendo? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Opa, está vendo? Então precisava ser alguém que não foi criado. Joia? Precisava ser alguém fora da criação. Porque aqui, a Bíblia está dizendo aqui, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e o problema é nem olhar para ele. Aí você vai pensar, não vai entender a história, não tem autoridade para desenvolver a história. É isso que você tem que pensar. Nada, nem ninguém podia pegar naquele livro e falar, a partir de agora a história vai se desenvolver e eu vou controlar. Ninguém podia fazer isso. Então, dentro da criação, não se achou ninguém capaz. Então,
no verso 2, existe alguém clamando, dizendo com grande voz, né? Só uma dica, você que gosta de ler o livro de Apocalipse, esse anjo forte aparece mais 2 vezes, tá? Em Apocalipse, se você precisar dos textos, você me fala, né? Mas qualquer coisa de pesquisa vai te ajudar nisso, mas esse anjo aparece outras vezes, tá bom? Então você vê, só uma dica, você vê os 4 animais, você vê os anciãos, você vê esse anjo forte aparecendo, tá? Então Apocalipse tem dessas coisas, então não fique preocupado, por que o anjo? Daqui a pouco não vai ser o anjo, por exemplo. É porque Deus ele relaciona a sua criação, aqueles que estão ao lado dele, para trabalhar. Tá? Então, nesse caso, foi o anjo forte. Ele diz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então é importante abrir esse livro, é importante desatar os selos. Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí, o que acontece? Ele é João, e João é como eu e você. Ele tem o privilégio de ser esse discípulo a escrever esse livro. Ele tem esse privilégio, sim, de estar na ilha de Patmos e de sofrer por Cristo. Ele tem o privilégio, sim, de ser elevado em espírito, para que o Senhor fale para ele o que é para ele escrever, né? E você não pode nunca esquecer. Hoje você pode ter uma mensagem como essa. Esse livro aqui, para os primeiros leitores, ele era lido nas igrejas, como as cartas, tá? Então, agora o que acontece no verso 4? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. É claro, qualquer um de nós íamos estar nessa condição. O Senhor Deus me chama, me mostra todas essas coisas, e daqui a pouco eu não consigo ver ninguém, não se acha ninguém ali. É claro, sentimento normal de qualquer ser humano. Porém, eu falo para você, no verso 2, um anjo forte, certo? Aí a gente chega aqui no verso 5, do capítulo 5. E disse-me um dos anciãos. Está vendo como Deus trabalha? Uma hora um anjo forte, agora é um daqueles anciãos. E a gente tem que voltar aqui para o capítulo 4. Então vamos lá. Quem está sentado no trono? O Pai. Ele tem toda a autoridade. Só que quando a gente chega no capítulo 4, depois de ler o verso 3, que a gente já leu, que tem alguém no trono, a gente estudou que ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos. E veja, eles estão vestidos de branco. E tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Está vendo? Mesmo que eles devolvam, no final eles tinham essas coroas. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, e por diante e por detrás. E assim vai, irmãos. Esses 24 anciãos estão diante de Deus. Aqui, irmãos, eles estão adorando, quando a gente está no capítulo 4. Quando chega no capítulo 5, ele tem uma função diferente. Então eu quero que os irmãos se lembrem. Esse homem, ele é levado até a sala do trono. E ele vê o trono de Deus. Como é a visão, ele não explica, porque ele vai relatando o que ele pode. Tem um monte de coisa que a gente não consegue olhar, se a gente olhasse, a gente não conseguia descrever. É só você lembrar o que Paulo falou. Paulo, dizendo que conhecia um homem que subiu ao 3º céu, o que ele diz sobre as coisas lá? Que ele viu coisas inefáveis, que não é permitido falar, não dá para expressar com palavras. Então, olha aqui, aí esse homem está aqui agora. O que acontece? Está lá na sala do trono, o anjo forte brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém é achado, ele chora. E no verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores. Então esse grupo, dentre deles sai um para
primeiramente consolar João. Não chores. Não existe motivo para chorar quando nós estamos quando nós estamos na presença daquele que tem todo o poder e todo o controle sobre todas as coisas, inclusive da história, daquilo que vai acontecer. Lembrando do verso 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Diante daquele que tem na sua destra o livro que está escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, a gente não deve chorar, a gente deve crer. Diante dele, a gente vai chorar porque somos fracos, mas quando a gente perceber, vai ter alguém ao nosso lado dizendo: não chore, vamos continuar o caminho, porque esse livro precisa ser aberto. Esse livro, a história que ele vai contar daqui para o final, todos precisam saber. Olha, essa história precisa chegar à Vila São José, porque eu e você, nós não vamos estar preparados, lembra? Para as coisas que vão acontecer. Deus nunca falou para a gente estar preparado. A gente tem que saber do que vai acontecer. E porque a gente sabe, a gente prevê o futuro. Por causa da palavra, não é nada de numerologia, coisa parecida com nada disso. É porque a gente sabe da palavra, que daí aparece alguém, aí, ó, direto, será que Cristo está para vir? A gente vai saber, irmãos, é só olhar para o livro. Ele foi escrito para a gente saber. Será que esse é o anticristo? Vamos ver o que ele vai fazer. Está escrito no livro o que ele vai fazer. Agora os selos precisam ser abertos, para que a gente saiba. Então, não chore. Quando você está diante dele, que está com o livro na sua destra, e quer mostrar, porque ele está buscando alguém, quando a gente olha para o texto, quem é digno? Está procurando alguém. No sentido, você está entendendo o que eu estou falando, metafórico. Ele está procurando alguém. Então, vai ser apresentada a história. Não chore. É isso que ele fala para João. E aí, verso 5. E eis um dos anciãos. E disse-me, um dos anciãos. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, agora, apareceu alguém. E ele é descrito com algumas características que, para as pessoas de origem judaica, do primeiro século e até hoje, eles não têm dúvida de quem ele é. Porque, primeiramente, ele é o leão. Leão, no Velho Testamento, aparece muitas vezes como símbolo de força, de guerra, daquele que é forte. Aparece. Deus aparece algumas vezes como leão. Ele é um leão. O leão é chamado de rei da selva. Tem alguém assentado no trono. E agora aparece um leão. Só que daí, além de ser leão, a Bíblia está dizendo para nós que ele é leão da tribo de Judá. E aí, para você que não tem esse conhecimento, eu quero te mostrar uma coisa bem rápida aqui em Gênesis 49. Vamos lá. Gênesis 49. Quando a gente olha lá para o livro de Apocalipse e vê que ele é o leão da tribo de Judá, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que um dia Jacó abençoou os seus filhos. Então, cada um deles tem uma bênção, né? E você precisa olhar bem para o que ele fala para cada filho, para você entender algumas coisas depois que acontece. Por exemplo, Rúben perde sua primogenitura, né? Vamos ver aqui, ó, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força
e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Já pensou isso aqui? Você que conhece a história, sabe o que ele fez, o irmão citou hoje pela manhã. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então você entende o porquê José recebeu a primogenitura. Só que não para aqui, né? Porque daí ele vai falar uma coisa para cada filho. E quando chega no verso 8, ele diz Judá. Está vendo? No verso 8 não está escrito aí Judá. A ti te louvarão os teus irmãos. Começou bem ou mal? Começou bem, mas Rubem começou bem também. Não é? Vamos lá. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Puxa vida. Esse homem parece que vai ser um bom guerreiro. Esse povo que virá de Judá, parece que serão bons guerreiros. E o descendente deles vai saber defender aqueles que o seguem. Vamos continuar. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ele parece um rei ou não? Judá é um leãozinho. E aquele que é digno de abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Da presa subiste, filho meu, em curva se deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Estamos bem ou mal por enquanto? Hein? Vamos continuar? O cetro não se arredará de Judá. Quem ele é? O rei. Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Não é à toa que aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos é chamado de o leão da tribo de Judá. Pegará os inimigos pelo pescoço, o cetro não sairá da sua mão, ele vai ter povos que se congregarão a ele, os seus irmãos vão se inclinar a ele. Ele é o leão da tribo de Judá. Não é à toa que nós o exaltamos como rei. E cantamos várias canções, dizendo que ele é rei. E todas as vezes que a gente falar que ele é rei, é porque ele é rei. Porque ele nos ensinou que ele reina. Ele nos ensinou que nós fazemos parte do reino dele. E o reino dele já veio. E onde você chega, o reino chega. Porque o cetro não sai da mão dele. Todos se inclinam quando ele chega. E volto a dizer, se por acaso ele entrasse aqui em sua glória, não tem um aqui que fique em pé diante dele. Quando perceber que ele chegou, todos vão cair no chão. Então, por isso, um dia, os salvos em Cristo Jesus terão seus corpos transformados. Esse corpo aqui não aguenta a glória dele. Cai prostrado. Todo o reino é dele, tudo é dele. Ele sim é digno de abrir os 7 selos, de pegar o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos continuar, vamos voltar para lá. Apocalipse capítulo 5. Verso 2. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Muito bem. Davi é de que tribo? De Judá. Porque na divisão dos reinos, vamos lembrar? Vamos lembrar? Quem vai me ajudar? Vai me ajudar, Nata? Vai. Aqui hoje o Fábio está aqui, tem visitante ali, ninguém vai fazer eu passar vergonha aqui não. Se ninguém souber, eu pergunto para a Marola. Vamos lá. Como é que acontece a divisão do reino? Vai. Pode falar. 10 tribos vão para o norte. E 2 tribos para o sul, são 12. Quais as que vão para o sul? Judá e Benjamim. Só tomem cuidado, porque tem mais coisa na história. Vamos só lembrar? Levi estava ou não? Estava, ué. Tem que ter o sacrifício, Cristo não veio ainda. Certo? E tinha os fiéis, lembra? Os fiéis voltaram. De todas as tribos, teve fiel que falou: eu ficar aqui com esse povo do cão, vou voltar. É para onde? Né? Parece um bezerro lá, sei lá, com chifre tamanho dessa porta aí, vou ficar aqui? Vou nada. Eu vou voltar para o povo de Deus. Depois vocês lembram. Então, ótimo. Então, quem fica com o reino é Judá. Lembrando sempre, vai ler Reis. Reis tem o reino do sul e o reino do norte. O livro de Reis está ensinando por que fomos para a Babilônia. Puxa, olha por que a gente veio parar aqui. Quando lê Crônicas, não tem mais reino do norte, lembra? O texto de Reis é um texto pré-exílio e no exílio. O texto de Crônicas está mostrando como a gente era. É um texto pós-exílico. Quando você lê 1º e 2º Crônicas, só vai falar de Judá. E aqui, a gente... Mas vocês sabem disso tudo que eu falei, não sabem? Eu acabei contando, né? Em vez de perguntar. Mas a irmã Helena que me ensinou, minha mãe que me ensinou, não é possível que não saiba essas coisas, né? Saulinho, essa barba branca, que você não engana mais ninguém. Tá bom? Joia? Vamos lá? No verso está escrito: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ó, de novo, hein, ó. Vamos fechar um pouquinho? Vamos? Depois a gente volta. Para onde a gente vai agora? Isaías 11, vamos lá? Vamos fechar um pouquinho aqui, vamos para Isaías. Isaías, capítulo 11. Quem chegou lá? Você chegou? O que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? Naquele subtítulo. Pronto. O reino do Messias é pacífico e próspero. Verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Ué, mas ele não é a raiz de Davi? Quem é Jessé? Pai de Davi. Tá? Então, tá tudo certo. Está falando do Messias aqui? É claro que está falando. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Porque um rebento brotará, não, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, é ele. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Alguém tem dúvida de quem a gente está falando hoje? Deixa eu só ver, veio um texto aqui na minha memória, deixa eu só ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver se tem a ver, rapidinho. Não vou. Não é esse aqui não. Não, deixa. Não foi o texto que eu estava pensando. Vamos ficar só nesse que eu queria pegar mais um aqui de memória, mas eu não estou lembrando qual é o texto, o endereço. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espera aí, deixa eu só ver um outro aqui.
Não. Alguém tem uma referência aí? Vê, quem tem uma Bíblia com referência aí, por favor, me ajuda. No capítulo 61 de Isaías, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, está vendo? Está vendo? Tem um texto em Lucas, importantíssimo, que fala isso daqui. Você acha aí para mim e me fala, tá? Tá bom? Ó, quem tiver, porque a minha Bíblia não tem referência, que eu não uso referência. Eu quero que você procure aí, ó, alguém que tenha a Bíblia com referência. Qual é o texto de Lucas que está relacionado com Isaías 61, tá? Eu vou continuar a leitura aqui enquanto você procura para me ajudar. Então, olha só. Verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. Quem é esse? Esse é a raiz de Davi. Verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, verso 10, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, a Bíblia diz, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ele é a raiz de Davi. Sabe quem ele é? Um homem. Acharam o texto aí que eu pedi? É 4, eu procurei no 5, tá vendo? Que coisa. Eu procurei no 5, é 4. Tem que melhorar de Bíblia, viu, Neil? Olha, na minha Bíblia como está, ó. Olha que coisa bacana. Olha como é que está. Essa Bíblia eu gosto, que quando ela muda o jeito de escrever, ó, é porque eu tenho que procurar em outro texto, ó. Olha que coisa bacana. Que joia, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Isso aqui é a raiz de Davi. Cristo, Ele mesmo fala dele, que Ele é a raiz de Davi. É disso que nós estamos falando essa noite. Ninguém é digno, ninguém criado. Porque existe um digno, o ancião sai e diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se os 7 selos falam sobre perfeição, então aquele que é perfeito, ele pode abrir o livro. Só que o livro, ele está onde? Na mão daquele que tem autoridade, está na destra do que está sentado sobre o trono. Só que parece que quando se procura entre a criação, tudo que foi criado, tá? Lembrando, por exemplo, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os ossos espirituais da maldade. Lembra desse texto? Lembra disso? Então, porque existe um mundo espiritual sim. Só não existe uma guerra espiritual comigo. Eu tenho o Espírito Santo, vou ter guerra espiritual. Você acha que meu filho vai estar macumbado? Desculpa, não sei lá o que fala, como é que fala hoje. Sei lá como é que fala essas coisas hoje. Você acha que meu filho vai ter algum espírito ruim nele? Uma vez falaram isso para minha irmã. Uma das meninas dela estava chorando. Estou sentindo um espírito, não sei o quê. Só se for você. Não, vai falar isso da minha sobrinha? Vai morrer em outro lugar. Ela vai morrer perto de mim para me dar trabalho ainda. Dá licença. Certo? Não. Então tem o mundo é espiritual, claro que tem, mas ninguém foi achado. Mas de repente, alguém não criado está ali. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Pronto. Ele chegou. Procuraram toda a criação, aquela coisa que João está fazendo ali. De repente ele é apresentado, e ele chega. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Está onde? Onde ninguém pode estar, porque todo mundo está ao redor. Lembra do capítulo 4? Lembra do capítulo? Se não lembra, leia. Todo mundo está ao redor.
Mas agora ele está lá, no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, o que ele vê? Um cordeiro. Está vendo? O leão é chamado de cordeiro. E aí a gente, precisamos de novo, não precisamos? Hein? Você acha que eu vou para onde agora? Quem me ajuda? Para onde eu vou? Fala. Fala Isaías 53, fala. Hein? Você não sabia que eu ia para lá, não? Vou fechar de novo, pode? Rapidinho. Ué, achamos um cordeiro no texto. Hein? Peraí, vai para Isaías 53. Eu lembrei de um texto agora, eu vou ler antes. E eu quero perguntar qual a referência. Hein? Você sabe a referência, quer ver? Que eu vou, você sabe mais ou menos onde a minha Bíblia está, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hein, qual é a referência? Falaram aí. Diga João 1, 29. Marca aí, marca no texto da sua Bíblia, para você sempre lembrar que um dia João falou isso dele, quando a viu pela primeira vez. Então o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aparece, e aí ele está lá no meio, e ele é chamado de cordeiro. O leão, ele é um cordeiro, só que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos para Isaías 53, o texto proibido para se ler nas sinagogas, hein? Não pode ler, porque senão eles se convertem. Ou senão tem que mentir sobre o texto, dizendo que não está falando sobre um homem, está falando sobre Israel. Não. Não está falando sobre Israel. Israel nunca morreu por ninguém. Israel só morreu por si próprio e matou. Foi isso que Israel fez. Israel é uma nação. Não. Aqui nós estamos diante daquele que é o servo sofredor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isso, irmãos, é tão real cada dia, né? Nada existe em Cristo, por isso que o mundo é tão atraente para alguns, e gostam das coisas do mundo, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, a Bíblia diz. Não pode ser a nação de Israel. Quando um judeu falar para você que aqui o servo sofredor é a nação, não é um homem. Homem de dores, a Bíblia diz, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O leão da tribo de Judá é apresentado, e eis que está diante do trono, perto do trono, entre os animais, e entre os 4 animais, e entre os 24 anciãos, um cordeiro. Pronto. Quem é ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Quando João viu, ele já percebeu quem ele era. Por favor, não perca seu tempo com nada que não seja para glorificar a ele. Veja o que ele fez, veja o que ele é, o que ele representa. Ele está cuidando do final de tudo. Ele tem todo o controle sobre todas as coisas. Preste atenção em quem ele é. O seu nome é Jesus.
Eu sei que a gente tem que viver nessa terra, eu sei disso. Sei que temos que trabalhar, estudar, cuidar da nossa saúde, eu sei de tudo isso. Eu também trabalho, eu também estudo, eu cuido da minha saúde, eu sei. Mas não perca seu tempo. Trabalhou, estudou, cuidou da saúde, sabe? Mesmo durante esse momento, sirva a Deus. Sirva a Deus. O Cordeiro agora está diante do trono. Verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais, e entre os 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Você tem dúvida de quem ele é? Havendo sido morto. E aí eu vou pular nessa parte do havendo sido morto, nós já lemos, está falando de Jesus. Não, eu não consigo, eu tenho que falar. Desculpa, eu tenho que falar. Eu tenho que falar dessa parte, porque não existe momento mais importante na história de todo o universo do que a cruz do Calvário. É na cruz que ele diz está consumado. É por causa da cruz que a criação entra em luto. É naquele momento que o véu do templo se abre, então você com ousadia, e é claro, temor e tremor pode falar com Deus hoje. Não precisa de alguém que te represente e de ano em ano vá até lá, com um sacrifício próprio e depois com outro sacrifício por você. Não é necessário isso. É por causa da cruz que eu e você a gente tem acesso direto. Então é esse cordeiro que é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é esse cordeiro que foi morto, mas vamos lembrar, a morte não pôde segurá-lo. Ele vence a morte, a cruz não segura, o túmulo não segura, a morte não segura. E porque ele venceu a morte, um dia ele vai fazer com que eu e você a gente vença. É por ele que a gente vence. Este homem aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um cordeiro como havendo sido morto. Cristo Jesus está aqui. E aí veja, de novo aparece 7. A gente viu que o livro tem 7 selos. E agora a gente está vendo que o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Também mostrando perfeição. Então, só para terminar o verso, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Você olha para chifres, aqui no texto, olha para isso daqui, isso aqui é poderio militar. Então é assim, na verdade, o final da história nem é contado, nem foi contado, mas a vitória já está certa. Tá? Então, olha, de novo. Então, João, ele ainda vai ver o que vai acontecer no capítulo 6, 7, assim até o 22, certo? Mas antes de contar a história, ele já é vencedor. Então, a história não é contada para nós, mas ele já determinou 7 chifres. Então, quando chegar Armagedon é no capítulo 20, deixa eu ver. Satanás é solto, está vendo aqui? Gog e Magog. Quando a gente sabe que a gente vai vencer. Principalmente a gente, imagina, a gente está no milênio. Vamos imaginar, irmãos, a gente está no milênio. Corpo glorificado, você é crente. Aí Satanás vai enganar os ímpios. Porque vai ter ímpio lá, viu? Se criança vai morrer de 100 anos, não pode ser você, certo? Ó, o texto bíblico ensina que vão existir crianças de 100 anos que vão morrer. Ô Nil, como é que alguém de 100 anos é criança? É óbvio. Se hoje um homem com 100 anos é velho, lá vai ser com 1000 anos. Então a criança de 10 anos agora vai ter 100. Crianças de 100 anos vão morrer. Então vai ter morte? Claro que vai. Só que vai ser você? Não. Então, imagina, imagina a gente lá. A gente vai saber que com um sopro da boca daquele que reina para todo sempre, do Senhor Jesus, tudo vai acabar. Mas aqui no verso 6 já está dizendo, tem 7 chifres.
poderio militar que ninguém tem. Ele é o dono de todas as coisas, ele é onipotente. Esse cordeiro aqui, ele também pode ser representado como um carneiro, está vendo? De 7 chifres. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro, ele é esse carneiro de 7 chifres, é ele. Todo o poderio militar, ele é onipotente. E não só onipotente, ele é onisciente, porque ele tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E não se esqueça, a gente leu os 7 Espíritos agora há pouco em Isaías 11. Depois você vai lá e você vê. Mas agora a gente tem o Espírito Santo agindo aqui. Ó. E o Espírito Santo, sim, é enviado a toda a terra. Porque ele age através de mim e de você. É através da gente. Nós somos o templo. Então é assim. Aqui, porque habita o Espírito Santo, habita o Filho e o Pai. Pronto. Então, é este que está ali agora. E ele está perto daquele que tem na sua destra este livro selado com 7 selos. E aí a gente termina a mensagem de hoje, para na semana que vem, a gente terminar o capítulo, e aí terminar esse estudo de Apocalipse, para a gente estudar alguma outra coisa. Tá? O verso 7 de Apocalipse 5 diz: e veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Porque se você pensar no Pai, no Filho e no Espírito, eles sempre tiveram toda a autoridade. Sempre tiveram. Mas a questão é que um dia o Senhor Jesus se fez homem. Lembra que ele esvaziou-se de sua glória? E eu não estou dizendo que ele não tem toda a glória aqui. Eu só estou dizendo que agora a gente tem um representante no céu. E um dia, quando a gente encontrar com ele, a gente vai ver um homem ressuscitado. O primeiro a ser glorificado. O primogênito. O primogênito de tudo. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Eu sei que na sua cabeça aparece Elias, né? Eu sei disso daí. Você pensa que eu não sei? Você que é conhecedor da Bíblia? Qual o outro? Enoque, né? Tá vendo? Como você sabe? Aí eu vou só te perguntar uma coisa bem rapidinho para pôr minhoca na sua cabeça. Você sabe se Elias e Enoque não são as 2 testemunhas de Apocalipse que vão ter que voltar para morrer? Você não sabe. Onde aí você sabe? Eu não, por isso que eu fico quieto. Só põe minhoca na sua cabeça. Mas eu vou continuar dizendo. O que ressuscitou para nunca mais morrer foi eles. Elias e Enoque não morreram. Joia? Ele é o primogênito. Então é assim. Eu sempre falo isso para os irmãos. Lembra do Salmo? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Ele é gigante. Ele é o segundo Adão. Ele adentrou no céu para encontrar com Deus e os anjos aplaudindo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, esse carneiro que tem todo o poder, toda a onisciência. Ele, esse homem chamado Jesus Cristo, foi digno de chegar até o trono e pegar da destra do Pai, porque é o único que pode fazer isso. O nosso representante no céu pôde fazer isso, e Deus hoje é glorificado, porque um dia Cristo veio e morreu na cruz por mim e por você. Que Deus te abençoe, e que você o sirva de todo o seu coração, e que em breve, olha, hoje está bonita a igreja, viu? Que em breve a igreja de Vila São José volte às épocas antes da pandemia, e que de manhã e de noite esteja cheia, e que a gente vá buscar mais pessoas, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de abrir o livro, então Ele é digno do nosso louvor também.
Não fique na situação que você está, se você não está fazendo dele digno, se você não está glorificando a ele, não fique na situação que você está. Se arrependa hoje. Esse negócio vai quebrar. É melhor vocês já comprarem outro negócio desse aqui para mim, que eu não estou aguentando não. Deus abençoe, vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Agradeço pela tua palavra e peço que nesse momento, teu povo, ó Senhor Deus, possa te glorificar com a última música, e também, ó Senhor Deus, ir para casa, para glorificar ao teu nome como família, e viver para a honra e glória, ó Senhor Deus, durante a semana, da tua pessoa. Abençoe trazendo arrependimento, ó Senhor Deus, porque o Senhor é digno, devido ao sacrifício do teu Filho, que é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o cordeiro que foi morto, mas a gente sabe que ele é vencedor em tudo, e nós somos vencedores por causa dele, em nome de Jesus, amém.